Olá família, tudo bem com vocês? Paulinho chegando por aqui. Deixa eu diminuir o vento aqui, né, desse carro, tá demais, né? Mas vamos lá, pessoal, chegando por aqui para mais um vídeo, para mais um bate-papo. Na verdade, para compartilhar com vocês mais alguns insights e ideias a respeito da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre maturidade. Como a falta de maturidade atrapalha os seus resultados, nos atrapalha de vivermos, de alcançarmos, de desfrutarmos, né? Na verdade, essa é a palavra, de desfrutarmos de tudo aquilo que Deus já separou para nós. Então, vamos embora juntos? Vamos juntos nesse bate-papo aqui, porque eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida, como tem sido para a minha. Quando eu falo de maturidade, pessoal, eu falo a respeito, né, e eu vejo quantas vezes, sabe, nós temos deixado, né, de desfrutarmos, né, de tomarmos posse mesmo, né, daquilo que já é nosso por direito e herança. Afinal de contas, nós como filhos de Deus, né, nós temos direito a todas as coisas, porque Jesus conquistou tudo lá na cruz do Calvário por nós. Quando eu falo de tudo, eu me refiro à saúde, me refiro à paz, me refiro a bons relacionamentos, me refiro a finanças, né? O Senhor, de fato, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele conquistou tudo para nós e nos deu isso por herança. Porém, com certeza, assim como eu, você deve conhecer inúmeras pessoas, né, que passam, sabe, dificuldades nessa vida. Por mais que tenham direito, pessoal, a tudo aquilo que Jesus já conquistou, não desfrutam de nada do que ele conquistou. De repente essa seja a sua condição, essa seja a sua situação. Às vezes você pode olhar para a sua realidade hoje, vamos dar um exemplo aqui para a sua vida financeira. Poxa, mesmo você sabendo, né, lá em Oséias, né, Deus, né, vai dizer, meu é o ouro, minha é a prata. Ou seja, Deus é dono de tudo. Nosso Deus, o nosso Pai, ele é um Deus rico, ele é um Pai rico, mas embora o nosso Deus, o nosso Pai seja rico, nós muitas vezes não desfrutamos, entende? De repente essa é a sua verdade, essa é a sua realidade. E aí você olha para você, poxa, Paulinho, eu estou entendendo o que você está falando a respeito de maturidade, que a falta de maturidade, ela me impede de desfrutar, de me apossar, né, de tudo aquilo que Deus já garantiu para mim, que o Senhor já morreu para que eu pudesse desfrutar. Mas como eu posso virar esse jogo? Calma aí que nós vamos chegar lá. Beleza? Calma aí que nós vamos chegar lá. O que acontece, pessoal? Quando a gente fala de maturidade, eu tenho um exemplo muito assim gracioso, né, aqui em casa. E eu me refiro à falta de maturidade que nos impede de desfrutarmos daquilo que é nosso. Porque olha só essa situação aqui. Aqui em casa nós temos 3 filhos. O Noah, que é o mais velho, né, hoje está com 8. Desde criancinha ele sempre gostou muito de pizza, né? Então todo happy hour, né, toda sexta-feira a gente tira um momento para fazer um happy hour em família, né? Um momento nosso, a gente não sai, não faz nada. Às vezes faz alguma coisa em casa mesmo, às vezes a gente pede lanche e tal. E ele sempre gostou muito de pizza. Então, desde criança, né, nos nossos momentos, a gente pedia pizza e tal, e por mais recheada que fosse, ou que... Hoje não, hoje ele já mudou, né? Mas por mais recheada que fosse a pizza, por mais saborosa que fosse a pizza, ele era apaixonado por pizza, mas quando a pizza chegava, a gente abria, sabe o que ele queria? Ele queria só a borda da pizza. E ele pedia, não, eu quero a bunda de osso, ele chamava, bunda de osso. Ô meu filho. E aí eu sempre falava com ele, mas meu filho, o recheio é o melhor que tem da pizza. Tem queijo, tem presunto, tem bacon, tem isso, tem aquilo. Não, papai, eu quero só a bunda de osso, que no caso é a borda da pizza. E aí, um dia a gente na mesa, essa ficha me caiu. Assim, né, essa escama caiu dos meus olhos, sabe? Para que, como nós vivemos muitas vezes, pessoal, as nossas vidas, a nossa realidade. Nós temos acesso a
toda a pizza que Jesus, né, pagou por nós lá na cruz do Calvário. Toda a pizza é nossa, todo o recheio, a gente tem direito a tudo. Mas muitas vezes, pela falta nossa de maturidade, a gente desfruta só da borda. E eu vou te falar uma coisa, não é nem borda recheada não, tá? É borda seca mesmo. Era o que ele gostava. Então, por muitas vezes, muitos dias, a gente comprava e não quero só a borda, né? Bunda de osso. Eu ia, comia o recheio todinho, entregava só a bordinha para ele. Ele se deliciava naquilo ali, achando que ele estava desfrutando do todo. Aí você pode falar, poxa, mas era o que ele queria, era o que ele gostava. Ok, tá tudo certo, né? Eu entendo assim também, era o que ele gostava, mas por que era o que ele gostava? Porque ele ainda não tinha maturidade para entender que o melhor da pizza estava no meio, no seu recheio, não na borda seca, entende? Então assim, trazendo isso e aplicando para as nossas vidas, isso reflete exatamente, pessoal, as nossas vidas quando nós temos falta de maturidade para discernir o que é o melhor de Deus para nós, não o que é melhor na nossa visão. Sabe por quê? Porque a sua visão, os seus gostos, as suas experiências, né, na vida é que te moldaram, é que formaram a sua opinião hoje. Você não acordou hoje, não, poxa, a partir de hoje eu vou pensar assim. Não, a sua opinião hoje, aquilo que você entende como certo ou como errado, aquilo que você entende como bom ou como mal, isso foi se formado desde a sua criação, desde a sua infância. Então, muitas vezes, as experiências que você reflete hoje são o reflexo das experiências que seus pais viveram lá atrás. E você viu aquilo e você aplicou isso para a sua vida também. Mas na verdade, na realidade, Deus, quando Ele olha para nós, Ele vê algo muito maior, Ele vê algo muito melhor. E Ele já estendeu toda essa graça para todos nós. Mas, porém, muitas vezes a gente deixa de desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós, porque nós achamos que não, poxa, o que eu aprendi com os meus pais, com meus avós é o melhor. A gente reflete isso nas nossas vidas. Não que seja o caso do Noah, né? Porque ele via a mãe dele comendo todo o recheio ali, né? Fazendo aquela cara gostoso e tal. Mas pela falta de maturidade dele, para ele era o melhor, a borda. Então muitas vezes o que faltava para ele, muitas vezes não, né? Na verdade, o que faltava para ele era ele amadurecer um pouquinho mais, ele experimentar e ver, entendeu? Desfrutar do demais da pizza, né? Do recheio também da pizza, para entender que o melhor da pizza estava no meio, estava no centro, era o recheio. Entende? Então, quantas vezes nas nossas vidas a gente também tem agido assim? Quantas vezes na sua vida você tem deixado de experimentar do melhor de Deus para você por falta de maturidade? E na sua falta de maturidade você tem achado que a borda, que a beirada, que as margens da vida, né? Que viver à margem da vida, sabe, é o melhor de Deus para você, ou é o melhor que tem nessa vida, quando na verdade não é. Não é. Deus tem o todo para você. Deus tem a borda, mas Deus também tem o centro da pizza, tem o recheio da pizza, tem a massa da pizza, sabe, tem os acompanhamentos da pizza. E quando eu falo pizza aqui agora, eu estou falando a vida. Deus tem a borda, as margens, situações ali marginais na vida. Sim, vai acontecer diversos momentos e fazem parte da nossa jornada, mas o que Deus deseja de nós é que nós, em alcançando a maturidade, a gente venha se alegrar, se regozijar, a gente venha desfrutar de toda a pizza, de todo o recheio, de toda a massa, de tudo aquilo que Ele já fez para nós nessa terra, queridos. E aí tem um texto da Bíblia, Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 1, se não me falha a memória, vai nos dizer assim que o herdeiro
Olha só o que o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas. O herdeiro, enquanto ele é de menor, ele em nada se difere do servo. Quando ele está falando enquanto ele é de menor, aqui a expressão é enquanto ele é imaturo, enquanto ele não tem maturidade. Por mais que ele seja dono de tudo, ele não desfruta de nada. Porque ele usa a comparação com o servo, né? Porque o servo, ele não desfruta de tudo. O servo, ele desfruta de algumas coisas só, mas não é dono de nada. O filho também, por sua vez, ainda imaturo, ainda criança, né? Imaturo na vida, ele não desfruta de tudo. Ele desfruta de algumas coisas, mas mesmo sendo dono de tudo. Mas o fato dele ser dono de tudo não vai permitir com que ele desfrute de tudo por conta da sua imaturidade. Meu amigo, minha amiga, posso te dizer uma coisa? Deus já preparou de tudo, do melhor dessa terra. Tanto que Isaías 1,19 vai nos dizer assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. A minha pergunta aqui para você é: você quer desfrutar do melhor de Deus para sua vida ainda nessa terra? Se você quer, digita aqui assim, ó: eu recebo. Digita eu recebo. Comenta aqui embaixo, eu recebo, eu vou entender, eu vou orar por você. Para que o Senhor tire essas escamas, para que o Senhor desate, sabe, tudo aquilo que esteja te impedindo, toda a falta de maturidade que possa estar te impedindo de romper e desfrutar do melhor de Deus para a sua vida. Então o apóstolo Paulo, ele está falando exatamente a respeito disso. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, e sendo herdeiro, você é dono de tudo, mas enquanto você não tiver maturidade, você não vai desfrutar de tudo. É o exemplo do Noah, meu filho. A pizza está toda ali para ele, mas por falta de maturidade, e nessa falta de maturidade ele não consegue, né, discernir que o melhor da pizza, que é dele também, é o recheio. Ele vai se contentar em comer as bordas. Então, de repente, na sua vida tem sido assim também. Você tem se contentado em comer as bordas, achando que isso é o melhor que Deus tem para você, quando na verdade não é. Deus tem todo o recheio, Deus tem toda a massa, todos os complementos. Deus tem o melhor dessa vida. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Essa é a vontade de Deus para você. Essa é a vontade de Deus para nós nesses dias. Porém, né, e na verdade já está tudo pronto. Já está tudo pronto. Então, de repente, às vezes você está orando, sabe, Senhor, o que está acontecendo que eu não consigo romper, Senhor, na minha vida? O que está acontecendo, Pai, que eu dou um passo para frente, dou 3 para trás? Poxa, eu oro, jejuo, busco o Senhor, né? Poxa, como eu quero desfrutar, sabe, do melhor dessa terra, mas parece que não é para mim, eu não consigo chegar lá. Eu olho para o meu lado, eu vejo gente que começou ontem, eu já estou nesse caminho, nessa jornada há anos. Tem gente que parece que começou ontem e já avançou, já está lá na frente. De repente esse seja algum dos seus questionamentos. Tem um sol aqui, ó, maravilhoso, ó. Vou botar o dedinho aqui na frente, aqui, ó. Vou fechar esse negócio aqui, né, para melhorar a nossa câmera. Olha que maravilha. Tá bom? Então, de repente, esse seja o seu questionamento, sabe? E a resposta de Deus para você hoje é essa: você precisa buscar maturidade. Você precisa amadurecer, porque à medida que você amadurece, você passa a entender melhor a vida, você passa a perceber, sabe, o que é o melhor de Deus para você, você passa a escolher isso, porque já está posto, o banquete, a pizza já está na mesa, porém você tem escolhido a borda, né, ao invés do recheio. Mas com maturidade nas nossas vidas, você passa a escolher o que de fato é o melhor, que é o recheio. E Deus, posso te falar uma coisa? Deus, como pai, Ele não vê a hora de você alcançar essa maturidade para Ele poder já entregar tudo na sua mão e você desfrutar, né, nessa terra, nessa vida, e abençoar outras vidas também. Então, provavelmente seja isso que esteja te atrapalhando, te impedindo ainda de você
alcançar essa bênção, essa promessa e começar a desfrutar dessa vida gloriosa que o Pai tem para você. Maturidade, esse é o segredo. Então, o meu convite, a minha oração, na verdade, hoje para você é essa, que você alcance maturidade. Para agora, dá um breca agora, tudo que você está fazendo na sua vida. Você já tentou, já fez 1, 2, 3 vezes, sabe, não rompeu, não deu certo. Para tudo que você está fazendo agora e busca por maturidade, porque a partir do momento e na hora que você alcançar esse degrau, você alcançar essa bênção, né? Maturidade é uma bênção, né? Pode ter certeza que todas as demais coisas vão deslanchar na sua vida. Entende? Por quê, Paulinho? Como você tem certeza? Não é que Deus vai fazer, já está pronto para você, você que está escolhendo errado. Você que está escolhendo errado, né? E por falta de maturidade você não está tendo acesso às demais coisas que Deus tem para você, tem para nós, ok? Então, essa é a palavra, né, do coração de Deus que eu gostaria, né? Precisava. Parei no estacionamento aqui, estou no meu estúdio móvel, again, no carro. Para gravar isso aqui para vocês e compartilhar essa palavra, porque eu sei que essa palavra vai te libertar em muitas áreas da sua vida e a partir dessa palavra você vai começar a deslanchar naquilo que você tem sonhado e desejado. Tá bom? Então, era isso. Espero que tenha te abençoado, espero que Deus tenha ministrado ao seu coração, pois esse é o nosso propósito aqui nesse canal. Aqui nós falamos de vida de Deus, fé e propósito. Se você chegou até aqui, muito obrigado, meus parabéns. Se não é inscrito, se inscreva nesse canal. Fazendo isso você nos ajuda e ative o sininho para você receber, né, diariamente os nossos vídeos, os nossos conteúdos. E um último pedido para a gente encerrar: toca na setinha aqui embaixo e encaminha esse vídeo para aquela pessoa que vê agora, que o Espírito Santo trouxe agora ao seu coração. Fazendo isso você vai abençoar essa vida que muitas vezes tem orado, tem clamado a Deus, procurando uma resposta também, porque ela não rompe. E a resposta chegou para você aqui hoje, tá bom? Então, fazendo isso, você vai ser um canal de bênção na vida dessa pessoa, tá? Então, ficamos por aqui. Faço votos de paz e prosperidade sobre a sua casa, a sua vida, a sua família. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.